شابشيت هشميت هشميت فابريكا مكميت هشميت هشميت فابريكا مكميت هشميت هشميت دزيت شابشيت. Os pomeranos são um grupo de origem germânica que historicamente habitava a região da Pomerânia, uma área situada em territórios atual Alemanha e Polônia, que encontraram um novo lar no Brasil. Os pomeranos eram descendentes dos povos germânicos primitivos que habitavam a região que mais tarde se tornaria Pomerânia. A Pomerânia era uma região costeira ao longo do Mar Báltico, que incluía parte do que hoje são a Alemanha e a Polônia. Os pomeranos tiveram que migrar para outros lugares do mundo, devido a uma sequência de fatores. Terras férteis e oportunidades de empregos limitadas resultaram em baixos salários e faltas de perspectivas econômicas. A população da Pomerânia estava em crescimento, fazendo com que muitas famílias pomeranas tinham dificuldades em encontrar terras férteis suficientes para a agricultura e para se sustentar. O século XIX foi um período de agitação política na Europa, com mudanças nos regimes e conflitos. Isso criou instabilidade e incerteza, o que incentivou as pessoas a buscar uma vida melhor em outro lugar. Em alguns momentos, governos estrangeiros e empresas faziam campanhas de propaganda para atrair imigrantes, oferecendo terras disponíveis e apoio financeiro. A chegada deles no Brasil foi um marco importante na história da imigração para o país. Os primeiros grupos de pomeranos chegaram em 1850. A maioria deles chegou por via marítima, após uma viagem pelo Oceano Atlântico. Localizada na região sudeste do país, as terras férteis e o clima tropical atraíram os pomeranos para essa região, que estabeleceram em áreas rurais, onde podiam praticar agricultura, que é uma atividade familiar para muitos deles. Outra área significativa de estabelecimento pomerano foi o estado de Santa Catarina, que faz parte da região sul do Brasil. Assim como no Espírito Santo, os pomeranos em Santa Catarina se voltaram para a agricultura e encontraram terras propícias para o cultivo de alimentos. Muitas vezes se estabeleceram em comunidades rurais, onde criaram vilarejos e pequenas cidades. Essas comunidades eram caracterizadas por casas de madeira, celeiros, igrejas e escolas, que desempenhavam um papel central na vida da comunidade. Ao mesmo tempo em que mantiveram sua identidade pomerana, também se integraram gradativamente à sociedade brasileira, contribuindo para a diversidade cultural do país, se tornando parte da rica tapeçaria cultural do Brasil. A cultura pomerana é rica e distinta, refletindo a herança única desse grupo étnico de origem germânica que migrou para o Brasil e outras regiões ao redor do mundo. Ela é caracterizada por uma variedade de elementos culturais, incluindo língua, religião, tradições, culinária, música, dança e costumes. A língua pomerana é uma parte fundamental da identidade pomerana e tem sido preservada ao longo das gerações, especialmente em comunidades pomeranas no Brasil e em outros países onde se estabeleceram, sendo uma língua germânica oriental, remanescente ao grupo das línguas germânicas, que incluiu o alemão, o sueco e outras línguas relacionadas. Desenvolveram sua grande variedade de idiomas, resultando em várias regionais devido à sua dispersão geográfica ao longo do tempo. A língua pomerana é escrita com alfabeto latino, embora alguns dialetos possam ter adaptações específicas, incluindo letras especiais para o som que não existem em alemão padrão. É importante observar que as políticas públicas não são exclusivamente direcionadas aos pomeranos, mas sim aplicadas a grupos étnicos e comunidades em um contexto mais amplo. Políticas públicas essenciais para esse povo envolvem a preservação da língua e cultura, apoio às comunidades, integração cultural e social. Quatro valorosos bandeirantes, com vida, raça e valor, do sucesso das tarefas confiantes, tornarão esta terra de esplendor.
O povo faxinalense, também conhecido como faxinalenses do Norte, é uma comunidade tradicional que habita a região do Planalto Paranaense, no sul do Brasil. Eles são descendentes de imigrantes europeus, principalmente de origem polonesa e ucraniana, que se estabeleceram na região a partir do final do século XIX. No entanto, a identidade faxinalense, como conhecemos hoje, começou a se formar durante o período da colonização. Os colonizadores europeus estabeleceram-se na região, trazendo consigo suas próprias culturas e tradições, que se mesclaram com as raízes indígenas e mais tarde com as culturas africanas, trazidas pelos escravizados. A preservação cultural dos faxinalenses, assim como de muitas outras comunidades tradicionais, é realizada de várias maneiras para garantir que suas tradições, língua, música, dança e outros elementos culturais sejam transmitidos em geração em geração. A língua transmitida pelos faxinalenses é geralmente polonês, embora também haja comunidades faxinalenses que falam o ucraniano, dependendo das regiões étnicas de suas famílias. A transmissão da língua polonesa e ucraniana, o ensino dessas idiomas tem desempenhado um papel fundamental na preservação da herança cultural. O principal objetivo das escolas comunitárias é ensinar a língua polonesa e ucraniana às crianças da comunidade. Isso inclui algumas aulas de gramática, vocabulário, leitura e escrita na língua materna. Refletem as origens europeias dessa comunidade. Envolve a exploração e a apreciação das tradições culturais, da história e do patrimônio dessas comunidades. O objetivo é garantir que as novas gerações mantenham a capacidade de se comunicar na língua de seus antepassados. As escolas frequentemente promovem atividades culturais, como a apresentação de dança folclórica, música tradicional e festivais culturais. Isso permite que as crianças experimentem e participem ativamente da cultura faxinalense. No entanto, esses esforços são vitais para manter viva a herança cultural e linguística dessas comunidades étnicas no Brasil. Para muitos faxinalenses, a agricultura é uma parte fundamental de seu meio de subsistência. As colheitas e a criação de animais frequentemente fornecem alimentos para o consumo familiar e podem ser uma fonte de renda modesta. Os produtos agrícolas são frequentemente vendidos em mercados locais e feiras. Além da agricultura, as atividades religiosas e comunitárias também são importantes para a economia local. Festas e celebrações religiosas podem atrair visitantes e gerar atividades econômicas. A comercialização local é uma característica importante da economia faxinalense, com a venda de alimentos frescos e produtos artesanais. O turismo cultural é uma maneira de os visitantes conhecerem e celebrarem a cultura faxinalense, bem como de as próprias comunidades compartilharem de suas heranças com o público. A gastronomia faxinalense é valorizada por seus sabores caseiros, ricos em ingredientes naturais e tradicionais. Das comunidades faxinalenses, algumas políticas públicas são relevantes para promover o bem-estar e a preservação de sua cultura e tradições. Políticas que apoiam a preservação da língua, música, dança, arte, artesanato e outras expressões culturais faxinalenses. Isso pode incluir financiamento para escolas comunitárias, museus e eventos culturais. Programas que promovem a educação bilíngue ou o ensino da língua faxinalense nas escolas públicas. Essas políticas podem garantir que as gerações mais jovens tenham a oportunidade de aprender sobre suas raízes culturais. Garantir que as comunidades faxinalenses tenham acesso adequado a serviços de saúde, incluindo atendimento médico a serviços de saúde mental. Políticas que beneficiam agricultores familiares, que desempenham um papel na economia faxinalense. Isso pode incluir subsídios e assistências técnicas e acesso a mercados. É importante que essas políticas públicas sejam desenvolvidas em colaboração com as próprias comunidades, levando em consideração suas necessidades e prioridades específicas. Além disso, o diálogo aberto e contínuo entre as comunidades e as autoridades é fundamental para o desenvolvimento e a implementação bem-sucedida